Olá, queridos alunos. Nós vamos falar hoje um tema interessante na nossa aula de múltiplas linguagens, comunicação e mídia. Nós vamos falar como foi inventada a gravação de áudio, a gravação de som. O homem só recentemente conseguiu dominar a tecnologia e registrar os fenômenos sonoros. Apesar de haverem vários registros da história de estudiosos que tentaram resolver o problema, só no século XIX o som seria registrado mais ou menos, né? Foi um dos grandes inventores que teve aí, o Thomas Alva Edison. No ano de 1877, o inventor Thomas Edison desenvolve o primeiro aparelho prático de gravação sonora, onde o som era registrado por meio de uma agulha que riscava um cilindro de cera, uma gravação mecânica. Nesses sistemas, os sulcos feitos pela agulha, quando novamente percorridos, revelavam a gravação feita. Tal agulha era ainda ligada ao diafragma, que tinha como função amplificar o som gravado, indo ecoar através de uma corneta que o amplificava, ainda mais fazendo o audível. Vou colocar um videozinho aqui para vocês verem a primeira gravação feita até hoje. Olha só que doido. A gravação de 1860. Não dá para entender nada, mas foi o primeiro som gravado. Olha o aparelho lá. Muito doido, né? Esse aparelho olha aí que legal, ó. Vou explicar para vocês. Ó. Aqui é o cilindro de cera. A pessoa tinha que tocar a manivela numa velocidade só. Na hora de gravar, esse cilindro tem um mecanismo de relógio que ele anda aqui, ó. Entendeu? Então a pessoa falava nesse cone aqui enquanto tocava a manivela, né? E ia fazendo um risquinho na cera para gravar. Aí deixava secar. Depois tocava a manivela, voltava e tocava. Ainda não era disco ainda, era cilindro. Olha só que loucura, né? Isso aí foi em 1860. Não é isso que está escrito aí? Vamos olhar lá. 1877, ó. Quer dizer, no século XIX, né? O Edison patenteou esse sistema pioneiro no ano seguinte, sendo que outras companhias o seguiram, produzindo cilindros e aparelhos fonográficos gravados ou virgens, prontos para receberem uma gravação. A gravação e reprodução sonora por meio de cilindros de cera permaneceu popular até 1910. Apesar dos cilindros terem uma boa sonoridade, logo surgem os discos de goma, posteriormente conhecidos como disco de 78 rotações,
que eram os discos dos gramofones. Uma técnica desenvolvida por outro norte-americano, o Emile Berliner, em 1889. Seu sistema de disco de som era reproduzido a partir de uma agulha que percorria os sulcos. Era o mesmo sistema, só que não tinha o cilindro, mas era o disco, né? O disco, a agulha ia rodando. Alguém aí deve conhecer esse sistema de disco, tem gente que ainda tem isso ainda em casa, né? Era mais fácil de ser transportado, estocados, era mais duráveis, e uma qualidade sonora pouca coisa melhor. E podiam armazenar 2 músicas, né? Que o cilindro só trazia uma. O crescimento da gravação foi muito lento, porque ficou brigando entre o cilindro e o disco, mas o disco ganhou. Os discos nem sempre possuíam um padrão, levando algum tempo para as empresas definirem por um formato que agradava ao consumidor. Havia várias velocidades, indo de 76 a 82 rotações por minuto, e as dimensões variavam de 15 centímetros até 30 centímetros. A duração das gravações também variava de 2 a 5 minutos cada fase. O mercado acabou por aceitar o modelo de disco manufaturado pela empresa RCA Victor, né, que produzia discos de 25 centímetros e 30 centímetros, dedicados a óperas e obras de maior duração. Rodava em 78 rotações por minuto e armazenava aproximadamente 3 minutos de música cada fase. No meio da década de 20, o tradicional sistema mecânico de gravação é substituído por tecnologia de gravação elétrica, lançada pela gravadora Columbia, atual Sony Music, que aumentava em muito a qualidade das gravações. Depois disso, a próxima inovação veio o long play, o LP, né? Em 1948, também obra da Columbia, ele rodava em 33,5 rotações por minuto. Era o chamado disco de vinil. Quem tem o disco de vinil lá na casa? Eu não tenho aqui, mas eu, quando criança, ouvi muito disco de vinil. Ele é flexível, resistente, mais resistente aos antigos discos de gramofone, e ele logo vira padrão. Logo depois surge a tecnologia de fita, né? Na década de 60 vai evoluir para a fita cassete, alguém já deve ter visto a fita cassete. E logo depois é que começou a gravar, virou pirataria. Todo mundo gravava os discos, né? Gravava suas fitas. Em 78 surgiu o CD. É o compact disco que a gente vê ainda, né? Em pouco tempo substituiu o disco. O CD é digital e o disco de vinil é analógico. E ele é ótico, né? Ele é lido através de um raio laser. Em 1995, o melhoramento dessa tecnologia vem o DVD. E logo em 2001 vem o Blu-ray, que utiliza o aspecto de luz para fazer resultados superiores ao CD e DVD, inclusive colocando vídeo, né? Bom, o importante a gente saber que não começou. Você veja um telefone hoje tocando música, tudo teve um começo, né, galera? As mídias tiveram um começo. Historicamente é um piscar de olhos. Tá bom? Espero que tenham gostado.